Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta emocional e nesse vídeo aqui eu pretendo responder algumas perguntas. Por quê? Recentemente, em atendimentos, me fizeram algumas perguntas que eu achei muito interessantes, acabou rendendo uma conversa útil e aí eu pensei que eu poderia trazer talvez esse formato de perguntas e respostas aqui para o canal. É um formato que ele dá mais liberdade para falar de assuntos diferentes no mesmo vídeo, dá para você aprofundar e falar de uma forma mais livre. Então, para mim, eu acho que é legal. Eu espero que seja legal para você também assistir. Pretendo trazer mais vídeos nesse formato. E se você tiver perguntas para fazer para mim, será um prazer trazer o meu ponto de vista aqui. Então, lembrando que eu vou trazer o meu ponto de vista para essas perguntas, né? E eu vou trazer que tipo de pergunta? Perguntas que fizeram para mim em atendimento ou também perguntas tipo que eu já fiz para alguém e alguém me deu uma resposta interessante, ou perguntas que eu vi alguém respondendo e me deu vontade de acrescentar algo. Então serão perguntas diversas, certo? Isso aqui não tá torto? Tô achando isso aqui torto. Enfim, vamos falando então, começando. E a primeira pergunta que uma cliente minha, que fez uma sessão comigo de terapia, ela perguntou: então, Mariana, eu gostaria de saber o que eu preciso fazer para mudar a minha vida. Que eu tô com a minha vida não tá boa. E eu gostaria de saber o que eu preciso fazer para mudar a minha vida. E aí eu falei, gente, que pergunta boa, né? Essa é a pergunta certa. Falei, essa é a pergunta certa. Então eu acho que me deu vontade de responder essa pergunta aqui também. Então, assim, essa pergunta, você imagina só, cada um poderia responder de um jeito diferente, então existem infinitas respostas para essa pergunta. Eu vou aqui colocar o meu foco, né? Vou trazer o meu foco, o meu ponto de vista, a minha maneira de ver essa situação. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que quanto mais a gente tiver isso bem claro, bem específico, né? Se a gente tiver essa resposta bem específica, fica mais fácil. Porque se você perguntar para as pessoas, você sabe o que você precisa fazer para mudar sua vida, melhorar sua vida? Muitas vezes as pessoas não têm essa resposta. Elas falam: não, não sei, não pensei nisso, não quero saber. Então, se isso fosse bem claro, né? O que eu preciso fazer? Um, dois, três. A gente faz, certo? Então vamos lá. O que uma pessoa precisa fazer para mudar a vida dela, se a vida dela estiver ruim? A primeira coisa é, você precisa fazer a sua parte. E para você fazer a sua parte, existem duas coisas que você precisa fazer. Primeira coisa é saber qual é a sua parte, né? Você precisa estar consciente daquilo que você precisa fazer. Isso parece óbvio, mas não é tão óbvio na prática. Por quê? Digamos que uma pessoa precise emagrecer, né? Minha vida tá ruim, eu estou acima do peso, eu preciso emagrecer. O que eu preciso fazer? Você precisa fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Com certeza a sua parte tem a ver com comer diferente, se exercitar diferente e tratar questões aí, talvez, emocionais que você tenha para tratar, certo? Então a sua parte tem a ver com isso. E eu não tô dizendo aqui que você precise ser perfeito, tá? Que você precise fazer uma dieta perfeita, comer 1000 calorias, se exercitar todos os dias. Não é isso. Você vai fazer o seu melhor. Qual é o seu melhor? Sem que você ultrapasse o seu limite. Mas também que você não seja negligente com aquilo que você pode fazer. Então, existem as duas coisas. Existem as pessoas que como que a gente fala? Quando elas ultrapassam seus limites e aí elas não dão conta de continuar fazendo o que precisa ser feito. E existem as pessoas que poderiam fazer melhor, mas não fazem, né? E aí, às vezes, até existem questões emocionais por trás disso, né? De procrastinação, de autossabotagem. Precisa investigar.
Mas você precisa fazer aquilo que você tem que fazer. Então tá, então a gente sabe que uma pessoa para mudar a alimentação, ela precisa. Existem coisas óbvias que precisam ser feitas, mas muitas vezes a pessoa não tem a autopercepção da onde ela está errando, né? Esse é um grande desafio. Então, por exemplo, outro exemplo, pessoas que vêm querendo, por exemplo, melhorar relacionamentos de uma maneira geral, afetivos, de amigos, familiares. Qual é a parte da pessoa para ela melhorar isso? O que precisa ser feito? Muitas vezes tem a ver com ser uma pessoa mais agradável, mais gentil, mais colaborativa, ser uma pessoa que, né, vai ser até mais útil nessas relações, vai tentar dar mais nessas relações, vai procurar mais, vai ser mais ativa, né, vai ser alguém que faz um movimento na direção dos outros, né? E nesse movimento essa pessoa deve ser agradável. Tá, isso é óbvio, mas muitas vezes as pessoas não percebem que o que elas estão fazendo é extremamente o oposto disso. Elas fogem, elas se isolam, elas não aceitam a interação, elas não buscam interação, elas são muitas vezes até ríspidas durante a interação, né? Elas não se abrem, não são acolhedoras, mas elas não percebem que elas estão fazendo isso. Então aqui a gente tem um desafio. Qual é a sua parte para você mudar questões de relacionamento afetivo também? Você está se abrindo, né, para o sexo oposto, você está buscando, você está se permitindo vivenciar, se permitindo conhecer, se permitindo... e quando você está com a pessoa, como você é? Você é agradável, você é aberta, você tenta, né, se relacionar? Então, qual é a sua parte? Saber qual é a sua parte às vezes exige que você tenha uma autoconsciência daquilo que você está fazendo de errado, né? Aonde está o seu ponto fraco, e às vezes é um pouco difícil a gente ter essa autopercepção. Eu poderia colaborar com você aqui, por exemplo, numa sessão de coaching. Né? Numa sessão de coaching a gente consegue identificar os nossos pontos cegos, os nossos pontos fracos, e a gente consegue perceber aonde a gente precisa investir a nossa energia para fazer essa transformação. Mas, te falando isso aqui, eu te convido para você olhar para você mesmo e falar o que eu preciso fazer. Então, saber qual é a sua parte, aonde é que você está pecando, certo? Essa é uma das coisas. E a outra coisa é estar disposto a fazer a sua parte, né, para você mudar a sua vida. E aí, isso tudo é a primeira coisa, tá? Eu vou falar 3 passos para você conseguir melhorar a sua vida, e tudo isso tem a ver com a primeira coisa, que é fazer a sua parte. E ainda sobre fazer a sua parte, eu queria falar sobre você estar disposto. Por quê? Muitas vezes a gente tem que fazer a nossa parte por algum tempo, até que a gente comece a ver resultado. E isso é extremamente chato, entediante, frustrante. A palavra é frustrante. Então, muitas vezes você precisa fazer, dar, e não ver a vida mudar por algum tempo. Então, você precisa ser paciente, você precisa confiar, você precisa continuar dando o seu melhor mesmo sem ter o feedback. Então, essas duas coisas fazem parte do primeiro item dessa pergunta, dessa resposta. A segunda coisa que você precisa fazer para mudar a sua vida, se a sua vida estiver ruim, você precisa limpar as suas emoções. Claro, tô falando aqui, né, o que eu recomendo, o meu ponto de vista. Mas eu recomendo, talvez essa minha recomendação seja a primeira de todas, a que eu daria mais ênfase. Você precisa investigar quais são os registros que estão no seu subconsciente, porque o nosso subconsciente é o modelo para que a vida exterior se manifeste para a gente. O mundo exterior, ele responde a esse modelo desses registros. E quase todos nós temos muitos registros de dores emocionais vividas na primeira infância,
e até trazidas de outras vivências. Muitas vezes também trazidas do nosso sistema familiar. Então, existe aí dentro dos nossos modelos interiores uma série de programações negativas sobre autoestima, sobre crenças em relação às coisas naturais da vida, dinheiro, amor, relacionamento, trabalho. A gente acaba formando crenças muito negativas, a gente acaba acumulando dores sobre a pessoa que a gente é, acumulando dores sobre as pessoas que não são a nossa fonte de vida, nossos pais. Então a gente precisa investigar aonde estão esses registros de dores, aonde esses modelos disfuncionais estão marcados no nosso subconsciente, para que a gente possa fazer um trabalho de limpeza profundo. Então, a gente faz uma mudança total nos nossos alicerces e, sem esforço, acredite ou não, a sua vida começa a entrar nos eixos e a gente começa a ver um outro tipo de experiência se manifestar pra gente. Eu recomendo a TRG, a técnica de reprocessamento generativo. Essa é uma técnica extremamente poderosa para você limpar questões emocionais. Eu tenho atendimentos individuais online de TRG, tem informações aqui na descrição, tá? Essa é a minha segunda recomendação e aqui eu dou mais ênfase, aonde você deveria colocar primeiro a sua energia. E a terceira coisa que você precisa para você mudar a sua vida. Você precisa se tornar uma pessoa ativa. Ai, tá maior vento aqui batendo, tá? Você precisa ser uma pessoa que vai ser ativa no sentido de co-criar a sua realidade. Como que... aqui sim, estou falando de lei da atração e de tudo que eu estudo de lei da atração há muitos anos. Esse é um assunto que eu gosto muito. E eu recomendo para você um atalho, para você cortar caminho. O que eu estou precisando sentir na minha vida? Você vai se perguntar, o que eu queria sentir em cada área da minha vida? Relacionamentos, financeiro, trabalho, o que eu gostaria, o que eu preciso sentir? E aí você vai, de forma ativa, começar a sentir esses sentimentos. Vai fechar seus olhinhos e vai criar visualizações, vai criar dentro de você o sentimento daquilo acontecendo. Essa é a forma mais rápida e mais eficiente de praticar a lei da atração. Mas você precisa de constância, você precisa de colocar isso como hábito na sua vida. Um minutinho que eu vou fechar ali. Então, você precisa colocar isso como um hábito. Sinta os sentimentos que você quiser sentir e você estará plantando para que a vida devolva mais desses sentimentos para você. Eu já falei isso em um vídeo sobre lei da atração aqui. Quando você sente um sentimento, a vida te devolve 2 vezes aquele sentimento em situações exteriores. Pratique, veja se não é verdade, tá? Se eu quero me sentir próspera, se eu quero me sentir amada, se eu quero me sentir feliz, eu sinto primeiro, eu crio dentro de mim essa sensação e eu começo a ver a vida devolver isso pra mim fora. Não é fácil para quando a gente não está no momento fácil da vida. Quando eu tenho problemas, quando eu estou enfrentando desafios, fazer esse exercício muitas vezes não é fácil. Para quem está com depressão, para quem está com ansiedade, para quem está em crise, para quem está cheio de problema para resolver, não dá a menor vontade de fazer isso. Muitas vezes eu não consigo, mas eu recomendo que você se esforce, coloque a sua intenção, coloque a sua determinação para fazer isso, porque é assim que a gente cria a nossa realidade. A gente cocria, a gente colabora com a vida para que a gente crie a nossa realidade, a gente muda a nossa frequência e as coisas começam a mudar. Certo? Espero que tenha ficado claro. Esta foi uma pergunta muito boa que eu achei que ela fez, achei que, traz essa clareza, esse panorama. E vamos para a segunda pergunta. Na verdade, essa aqui foi uma pergunta que eu vi uma outra pessoa conversando. Fizeram essa pergunta para uma pessoa e começou essa discussão.
E aí eu fiquei como uma macaca de querer conversar sobre esse assunto. Porque, deixa eu falar então sobre qual é o assunto. Porque assim, tava falando como o nosso espírito é criado. Então uma pessoa fez essa pergunta e aí, né, o professor foi responder. E ele começou a responder começou a trazer questões como as mônadas, começou a falar sobre alma-grupo, começou a falar sobre se a gente pode estar encarnado numa vida física, ao mesmo tempo a gente pode estar encarnado numa vida física em tempos passados do tempo da história. Será que a gente pode estar encarnado em outra dimensão? Será que a nossa consciência, o nosso espírito pode ter dois espíritos encarnados em dimensões diferentes, em planetas diferentes? E para as pessoas que despertam espiritualmente, começam a estudar esses assuntos, é muito corriqueiro, né, chegar nisso. E aí você vê vários professores que falam sobre isso e começam a falar sobre as mônadas e como como o nosso espírito pode ter alma-grupo, como o nosso espírito pode encarnar pontas, né, em diferentes dimensões, em diferentes lugares. E essa é uma conversa muito louca, né? Muito interessante, mas é muito louco. E o que eu queria trazer aqui, o meu ponto de vista que eu acho importante. Porque por muito tempo isso me deixava encafifada e eu lia, ficava lendo muito sobre isso, muitos autores diferentes. E eu até acho que chegou um momento que eu consegui muitas respostas que me fiquei satisfeita com elas, né? E o que eu descobri? Eu descobri que eu perdi muita energia tentando entender isso. E quando eu mais ou menos entendi, digamos que eu possa dizer que eu entendi, não fez diferença nenhuma na minha vida. Nada mudou. Então, saber isso com a nossa mente aqui não muda nada. Qual é o meu ponto de vista? Primeira coisa, nós estamos operando aqui nesse corpo físico com um cérebro físico que utilizamos, no mínimo a gente pode dizer que a gente utiliza pouco desse cérebro físico, certo? Hoje em dia não sei quantos por cento estamos utilizando, mas a gente utiliza cerca de 5% do cérebro. Existem estudos. Eu acho que não passa de 10%. Se a gente tem um cérebro físico que já lá não é essas coisas, não é esses, né? A gente ainda usa pouco. Existe pouca consciência rodando aqui nesse nosso cérebro, nossos caminhos neurais são extremamente ainda bloqueados por uma série de dores, uma série de configuração aí do ser humano em evolução. A gente tentar entender esse tipo de coisa com o cérebro físico acaba sendo somente um grande desgaste de energia. Por quê? Existe uma coisa, ó, uma divisão. Existe a consciência, existe o espírito, existe a capacidade de conhecer a vida com a consciência, né? E isso tem a ver com a verdadeira espiritualidade ou a verdadeira espiritualização. Para que a gente possa entender a vida, a gente precisa estar disposto a entrar no místico. E entrar no místico tem a ver com ser capaz de não precisar da lógica. É isso que eu queria dizer. A gente não entende a trajetória da forma. E eu não quero virar uma conversa de maionese, que viagem de maionese. Mas assim, ó. Qual a trajetória? Nós estamos aqui tentando entender qual é a trajetória da forma. O que isso significa? Isso significa que a gente existe a nossa consciência, que é algo sem forma, que em determinado momento começa a fazer uma jornada na forma. A forma a partir do espírito. O espírito já é o início da forma, para que a consciência, nem que seja numa dimensão mais sutil, né? O espírito já é forma, e é uma forma onde a consciência entra para experimentar a vida. A nossa consciência, ela não tem forma, ela é somente saber, né?
tem muito mais a ver com saber. Mas a forma, a experiência da forma é uma ferramenta onde a nossa consciência escolhe para evoluir. E a trajetória da forma, ela é complexa, né? Como é que é feita a forma, como a forma se multiplica, como a forma gera mais forma e como a forma entra em outras formas mais densas. Tudo isso tem a ver com o espírito, com o espírito que gera espírito e que gera corpo físico e que vai para a vida física e gera planetas físicos. Então, tudo isso é complexo, né? Para a mente. Tudo isso é complexo para a lógica. Então, quando a gente utiliza a mente, quando a gente utiliza a lógica para entender tudo isso, o que acontece? Bananada, a gente fica cansado perdendo energia, certo? E não satisfaz. Mas a gente pode dar um passo para trás e começar a tentar entender a vida do lugar que ela deveria ser entendida, que é através da consciência. E a natureza da consciência, ela tem a ver com essa capacidade de ir além da lógica, tem a ver com essa capacidade de entrar no místico, e o místico tem a ver com silêncio. O místico tem a ver com a nossa capacidade de experimentar energias. Em contato com energias, a gente recebe informações além da lógica. Então, é possível acessar informações? Esse é o ponto. É possível você acessar informações sem que seja através da lógica, sem que seja através do cérebro, sem que seja através de pensação. É isso que eu costumo achar isso uma grande pensação. Eu falo, essa pensação não leva a lugar nenhum. Você não precisa de pensação para ter informações. Principalmente quando se trata de informações tão... como que a gente vai dizer? São informações que têm a ver com o universo do espírito, com o universo da mística. Então, não é através do pensamento que você vai chegar a essa informação. Você vai chegar a essa informação através da experiência da vida, da experiência do silêncio, da experiência com a energia, com a sua capacidade de se abrir, com a sua capacidade de acessar outras cognições, outros psiquismos. Será que isso fica claro? E quando você sim faz esse salto, quando você consegue realmente começar a se espiritualizar e acessar outras maneiras de cognição, de saber que não seja o pensamento, você começa a ficar realmente nutrido, porque essa informação que chega começa a fazer sentido, mesmo que você não consiga explicar com a lógica. Mas você fica mais acalentado, o seu coração fica acalentado e você não precisa dessa pensação de saber onde está meu espírito, onde não está, quem encarnou, quem não encarnou. Será que eu consegui explicar? É mais importante que a gente seja capaz de se espiritualizar, de silenciar, de despertar o nosso parapsiquismo, de entrar em contato realmente com uma dimensão espiritual e nessa dimensão espiritual começar a recolher informação de uma outra forma, do que a gente fazer esse movimento mecânico de pensação. É mais importante isso. Então, é isso que eu acho válido aqui. Mais importante do que ter uma informação física sobre a origem e a trajetória da forma do espírito, é mais importante você ser capaz de realmente se espiritualizar, dar um salto, se interiorizar e fazer esse processo, certo? Espero que tenha ficado claro, espero mesmo que tenha ficado claro. Se não, lembrando, gente, eu gostaria muito que você fizesse perguntinhas para mim, para que eu pudesse tentar responder do meu jeito. Deixa aqui nos comentários, tá? Por favor. E a última, eu não sei quanto tempo tá, vai ser meio longuinho, tá, esse vídeo. Mas eu vou responder mais uma perguntinha nesse vídeo. E essa também foi uma cliente, uma paciente que veio fazer uma sessão de TRG, ela também me perguntou isso.
E ela falou assim, ó, eu gostaria de saber, será que uma pessoa que tem dificuldades amorosas, ela pode estar sofrendo uma obsessão espiritual? Pode ser que a causa do meu bloqueio amoroso pode ser um obsessor ou um trabalho que alguém fez pra mim? E essa é uma boa pergunta também. Uma ótima pergunta, porque a primeira resposta, a resposta direta, óbvia, seria sim, com certeza. E esse é um motivo mais comum, mais corriqueiro do que as pessoas imaginam, né? Nem todo mundo consegue perceber o quanto o assédio e obsessores espirituais atrapalham a nossa vida nos mínimos detalhes, tá? Isso não é claro para as pessoas, mas é muito comum, muito corriqueiro, diário. Entre todas as relações existem assédios, obsessões, consciências fazendo pressão energética e atrapalhando as coisas. Existe isso de balde. Eu acho que a gente tem que ficar cada vez mais consciente disso. Mas a causa de um assédio, a causa de uma obsessão, vem de outro lugar. Então, o assédio, ele pode existir, mas ele não é a causa dos seus problemas, porque existe uma causa para que exista assédio e obsessão. Quais são as causas para que uma pessoa sofra assédio e obsessão? E isso tem muito a ver com a pessoa, os desequilíbrios que existem na pessoa. Então, a gente não sabe direito o ovo ou a galinha, quando que começa o desequilíbrio de uma pessoa, né? A gente não consegue nem afirmar se é exatamente dessa nossa existência, porque existe aí a possibilidade da gente ter existências futuras e da nossa história já vir sendo contada de outros lugares. Não peço para que você acredite, mas a gente não pode colocar um ponto final dizendo que isso não existe, porque não tem como. Então existe a possibilidade da nossa história estar vindo de outros lugares. E se não está, no mínimo, existe a história dos nossos ancestrais sendo contadas, né? E as dores ancestrais vão sendo passadas e vão moldando a paragenética das pessoas. Então, a gente tem dores ancestrais, a gente tem uma história de vida que acumula informações, que acumula dores, que acumula desequilíbrios, e a causa de um assédio tem a ver com um desequilíbrio. Um desequilíbrio psíquico, um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio energético. E esses desequilíbrios, eles têm origens na vida, na nossa falta de conhecimento, a nossa falta de clareza. Às vezes a gente erra, né? Nós somos seres em evolução, nós erramos muito em todos os aspectos. A gente erra com as pessoas, a gente erra com a gente ainda tem falhas morais, a gente tem falhas éticas e a gente erra. E quando a gente erra, a gente se desequilibra, certo? Aí você fala assim, pô, então as causas do meu assédio têm a ver com o meu erro. Ou porque eu errei comigo, né? E aí tem a ver com autoassédio. Ou porque eu errei com o outro. E aí veja, a primeira resposta que eu te daria é sim. Mas por que a gente erra? A gente erra muitas vezes porque a gente não sabe fazer diferente. A gente erra porque a gente é criança espiritual em evolução. A gente erra porque muitas vezes a gente vem de lugares que já erraram com a gente, ou seja, muitas pessoas sofrem abuso, sofrem violências, muitas pessoas vêm de lugares desestruturados, adoecidos, aonde já erram com ela e ela se torna uma pessoa que vai errar com o outro. Então é aqui que eu quero dizer, qual é o ovo, onde começa? O ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro? Não dá para saber. Mas o simples fato da gente estar aqui, encarnando, vivendo, para aprender, para melhorar, e todos nós podemos chegar a essa conclusão. Quando a gente vive, a gente percebe que a gente aprende, que a gente melhora, que a gente cresce, é um fato, certo? E muitos dos erros que cometíamos a gente não comete mais. A vida tem essa verdade, esse presente, né? A gente aprende e melhora na vida, então
talvez os nossos erros sejam somente uma consequência natural de viver sem saber muitas coisas. E conforme a gente erra, conforme os outros erram com a gente, conforme acontecem os nossos desequilíbrios, as nossas dores, os nossos traumas, algo em nós permite com que se aproxime o assédio, se aproxime o obsessor. A gente faz conexão, muitas vezes, pelos nossos erros com obsessores que erram da mesma maneira que a gente, sem que a gente queira, sem que a gente saiba. Então, percebe? Se você tem um problema afetivo, um bloqueio afetivo, e digamos que sim, exista uma consciência extrafísica aí querendo te atrapalhar, você vai fazer como? Você vai precisar fazer duas coisas. Uma das coisas, sim, é começar a pesquisar mais sobre energias. Eu te recomendo que você comece a tentar entender o que é autodomínio energético para você conseguir, né, equilibrar suas energias e aprender como desacoplar consciências intrusoras. Com energia você consegue aprender a fazer isso, com autodomínio energético, mas você também vai precisar fazer aquilo que a gente chama no espiritismo de reforma íntima. Eu acho que esse nome reforma íntima, ele é ótimo para definir o que a gente precisa fazer nessa vida. A gente precisa reformar coisas que não funcionam nas nossas ações, nas nossas condutas, no nosso universo interior. Então a gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa de trabalho interior, a gente precisa de muita reforma, a gente precisa crescer, a gente precisa ajudar, a gente precisa se desbloquear, parar com autossabotagens, a gente precisa de limpeza emocional. E quando a gente vai fazendo essa reforma, a gente vai mudando a nossa estrutura energética, a gente vai ficando mais forte, a gente vai atraindo mais amparadores. Conforme mais forte a gente vai ficando, mais equilibrado, menos brecha para obsessor e assédio a gente tem. E mais brecha para espíritos que querem ajudar. Então você começa a ser mais ajudado do que atrapalhado, certo? Então esse é o caminho. Se preocupe com a base, com o alicerce, né? Para que você se torne uma pessoa melhor, para que você se torne uma pessoa mais equilibrada, com menos dores e uma pessoa mais colaborativa com o mundo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, aprenda a dominar suas energias. Eu recomendo aí a Conscienciologia. A Conscienciologia tem muita informação sobre esse assunto. Domine suas energias, comece a conhecer sobre parapsiquismo, sobre outras dimensões. Acorde, né? Para que sim, existem outras dimensões e outras interações energéticas que acontecem com a gente além da física. Quanto mais a gente está lúcido para isso e quanto mais a gente é ativo para a gente manter a nossa energia limpa, a nossa energia forte, menos vítima de assédio a gente é, certo? Então existem aí 2 passos. E eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, mais uma vez, deixe suas perguntas aí. Pretendo fazer os vídeos neste formato.